CNJ diz, o que o direito diz a respeito da constelação familiar? Me conte sobre você, a sua história. A minha história com constelação familiar começou em 2008, né? Quando meu padrasto faleceu e eu tinha uma imensa saudade dele e eu não encontrava terapia para suprir essa falta, né? E eu conheci através de um terapeuta constelação familiar que trouxe para mim essa água para matar a minha sede do meu conhecimento, entendeu? Então, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, e depois que eu terminei direito, eu senti algo na minha alma que eu tinha que ir por um outro caminho, né? Que não era a lei dos homens, né? Seria outro tipo de lei, seria a lei da alma, né? Então, eu estudei constelação com Sophie Hellinger, a esposa do Bert Hellinger, né? E a constelação começou há muitos e muitos anos atrás com Bert Hellinger, quando ele foi para a África e fez um estudo da tribo Zulu, né? Ou seja, ele contemplava aquele comportamento daquele grupo e ele analisava que os antepassados influenciavam os parentes, né? Os familiares, né? Ou seja, vinha do passado para o presente umas informações que ele no início ele não entendia, ele não decodificou. E com o passar do tempo ele começou a ir para os Estados Unidos, voltou para a Alemanha e difundiu no mundo todo essa técnica ou ferramenta. Ele começou com as pessoas representando o pai, a mãe, o avô, a avó, como é que eles se comportavam naquele grupo, né? E ele começou a perceber que estava havendo uma grande influência ali, né? Então, hoje em dia, a constelação familiar mudou muito, porque pode-se usar representantes de seres humanos, como bonecos fixos, como constelação na água, entendeu? Então, a constelação familiar no Brasil começou com Sam Stork, né, no direito sistêmico, né, porque no CNJ existem várias formas, né, de você resolver os problemas que chegam para o Tribunal de Justiça, né, podendo ocorrer antes de uma audiência. Por exemplo, uma separação de uns pais, né, que tem um filho, por exemplo, o filho vai ficar com quem? Vai ficar com a mãe? Vai ficar com o pai? Ou seja, uma criança, ela é muito inocente para julgar e escolher ficar com quem. A verdade é que até os 7 anos a criança ela vê o pai e a mãe como grandes heróis, né? Como ele pode chegar para um juiz e dizer assim, eu vou ficar com meu pai ou eu vou ficar com a minha mãe? Porque o amor é dos dois e não dá para dividir, né? Hoje em dia a justiça evoluiu muito, né? Podendo haver guarda compartilhada, fica um pouco com um pouco com o outro, mas eu acho que, na minha opinião, que a criança ainda sofre, né? Porque a verdade é que numa separação, cada um vai puxar para o seu lado a criança, né? Por quê? Porque vamos partir do pressuposto que quando você conhece um parceiro, ele tem todos os antepassados dele. E a parceira tem os antepassados dela. Ou seja, há uma união e tem uma criança. Então, aquela criança, ela olha para o pai, vê os antepassados do pai. Ela olha para a mãe, vê os antepassados da mãe. É muita informação para aquela criança, entendeu? Então, é claro que num divórcio eles também usam, né, a arte-terapia, né, para várias situações, né, das mais suaves a mais pesadas, né? E porque através do desenho a criança consegue se expressar, porque ela, dependendo da situação que uma criança passa, por exemplo, um abuso, ela não vai conseguir verbalizar, né? Porque como assim, né? Aquele pai, aquela mãe que ele tem no coração dele que poderia protegê-lo, não protegeu de um abuso. Então a criança ela não vai conseguir externar aquilo, né? Então, através de um desenho, uma criança consegue. Então, por exemplo, numa audiência pode ser usada a constelação como ferramenta, entre outras ferramentas, entendeu? De comunicação, né? Então, isso ainda é muito novo aqui no Brasil. Tem estados que aceitam, tem estados que não aceitam, né? Eu decidi fazer, quando eu me formei em Direito, esse trabalho, né, da constelação familiar no CNJ, porque muita gente não sabe o que é constelação familiar, né? E assim, é uma coisa simples,
demora em torno de 40 minutos, não é uma coisa complexa, entendeu? É claro que, dependendo da situação, o constelador tem que ler o processo, né, para poder entender o mecanismo e chamar as partes para uma conversa. Porque, veja bem, hoje em dia, no inventário, o inventário médio leva de 8 a 10 anos de idade. Falar. E veja bem, quanto tempo nós temos de vida, né? Se você paga um inventário, é uma coisa, mas eu não quero falar hoje das pessoas que podem pagar. Eu quero pensar naquelas pessoas que não têm condição financeira de pagar um processo, que é longo, é desgastante. Ou seja, você, com a sua família, você tem uma união até um certo momento. Quando você vai para um inventário, cada ser vai para um lugar. Entendeu? Porque o que é dividir bens? Né? As pessoas pensam que é só o lado venal de um bem, é um apartamento, uma casa, um carro, o que for. Né? Para cada ente familiar, aquilo tem um valor. Entendeu? Então, para um filho que ama mais o pai, ele tem um valor aquilo, que o pai deixou, um carro. Faz sentido. Uma mãe que deixou uma chácara para um cultivo de hortas e legumes e verdura. Aquele outro filho vai ver a mãe com outro olhar. Eu não estou falando de amor, tá? Amor é uma coisa assim, não é concreto. O amor não é concreto. A gente pode expressar o amor. Agora, quando vai para um inventário, existe divisão de bens. A justiça vai julgar a divisão. Né? Vamos supor que tenha 2 bens, mas são 3 filhos. Vai vender aquilo, vai dividir o dinheiro, como é que a pessoa recebe aquilo, entendeu? Então, assim, a constelação familiar ela é útil nessa situação também, entendeu? Entendi. Porque a família vai se dividir nisso, né? Ah, porque o fulano recebeu isso, porque eu fui receber aquilo, entendeu? Muitas pessoas dizem dentro da constelação familiar, né? E como nós estamos chegando no Dia das Mães, é bem interessante, né? Porque dizem o seguinte, que a mãe sempre ama um filho mais do que o outro. Aí toda mãe se defende. Não, eu amo todos os filhos igualmente. Mas para a constelação familiar existe uma coisa bem interessante. Vamos supor, o casal tem 5 filhos. Vou citar 5 filhos. O primeiro filho de uma família, ele tem uma educação. Vamos supor se o casal, ambos não tinham dinheiro, eram muito humildes, casaram, tudo bem, construiu uma família, teve o primeiro filho. O primeiro filho passou por fome, por necessidade, por N situações. O casal foi melhorando a situação financeira. Nasce o segundo. O segundo já vai ter recursos que o primeiro não teve. E por aí vai, entendeu? Então, vamos supor que no 5º filho, o casal já tenha uma empresa, já tenha se desenvolvido, ele já consegue pagar. Por exemplo, o primeiro filho ele pagou escola pública, quer dizer, não pagou, uma escola pública, escola pública. No terceiro, ele já consegue pagar uma escola particular. Há uma diferença. Exato. Dos 5 filhos. Então, assim, para a alegria dos filhos... E depois vem a cobrança também sobre isso, né? E assim, para a alegria dos filhos, cada filho é diferente. Não é que ele seja especial, não. Mas eles são diferentes, porque eles nasceram em momentos diferentes.